pessoal, tudo bem com vocês? Espero que hoje vocês estejam bem, porque hoje nós vamos dar início a uma viagem incrível no corpo humano. Mas antes, anota aí o principal objetivo dessa nossa aula hoje, que é conhecer os aspectos básicos da anatomia e da fisiologia do nosso corpo, para que possamos cuidar muito melhor de nossa saúde. Muito embora nós saibamos que os médicos são os profissionais aí capacitados para atuar em situações de doenças, mas cabe a cada um de nós adotarmos hábitos saudáveis no nosso cotidiano para que nós possamos ter aí uma qualidade de vida, né? Então vamos lá conhecer cada um dos sistemas do corpo humano, tá bom? O corpo humano, ele é formado pelos sistemas. Que sistemas são esses? É o sistema cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, imunológico, linfático e tegumentar. São esses os nossos sistemas que nós vamos estudar ao longo das próximas aulas. E cada um deles vai envolver órgãos que vão atuar na realização aí das funções vitais do nosso corpo. Então vamos conhecer hoje só a principal função e os órgãos que fazem parte deles, tá? O primeiro que nós vamos conhecer é o cardiovascular, que ele é formado pelos vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os vasos capilares. Também é formado pelo coração. Esse sistema, que também pode ser chamado de sistema circulatório, ele é responsável pela movimentação sanguínea do nosso corpo, tá certo? E por isso mesmo que a sua principal função é transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do nosso corpo. O segundo é o sistema formado pelas vias respiratórias, que são compostas pelas cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios, e também pelos pulmões, tá? Esse sistema tem como principal função ser responsável pela absorção do oxigênio do ar e pela eliminação do gás carbônico que é retirado aí das células, tá? O terceiro sistema é o sistema digestório, que é formado pelo tubo digestório, que estão aí integrados neles a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, tá? E também fazem parte aí desse sistema os órgãos anexos, que essa vai ser a nossa primeira aula, tá? Sobre esse sistema. E quais são esses órgãos anexos, São as glândulas salivares, são os dentes, a língua, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, tá? E a principal função do sistema digestório é a digestão dos alimentos, Vai transformar esses alimentos em moléculas bem menores que elas vão ser absorvidas pelo nosso organismo e vão nos dar força para nós estarmos aí realizando as nossas funções do dia a dia, tá? O próximo sistema é o sistema nervoso. Esse sistema ele é formado pelo sistema nervoso central, com o encéfalo e a medula espinhal, e pelo sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos cranianos e o raquidiano, tá? Então, ele tem esses dois tipos de sistema. Esse sistema é responsável pela captação, interpretação e respostas às mensagens recebidas, tá? Tudo que acontece aí ao seu redor. Temos também o sistema sensorial, que vai estar integrado, com o sistema anterior, que ele vai ser formado pelos 5 sentidos do corpo humano. Que 5 sentidos são esses que vocês conheceram lá no ensino fundamental, É o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição, tá? E ele está encarregado de enviar as informações recebidas aí, do sistema nervoso, que vai codificar e enviar respostas para todo o nosso corpo. E sobre esse sistema, é importante que você saiba que a ação de tatear algo, ela é transmitida através dos neurônios sensoriais, que eles vão estar lá presentes na nossa pele, tá? Também vai interpretar se a superfície identificada, se ela é lisa, se ela é rugosa, se está quente, se está fria. Então ele tem essa função aí de fazer essa interpretação, tá?
E da mesma maneira também, por exemplo, né, as papilas gustativas, elas vão enviar ao nosso cérebro o sabor dos alimentos, que vai receber a identificação aí do seu gosto, se é azedo, se é doce, se é amargo ou se está salgado. Também o nosso olfato, você vai sentir, né, o odor de tudo. Então a gente vai estudar cada um deles detalhados nas próximas aulas, tá? Nós temos também o sistema endócrino, né? Esse sistema endócrino, ele é formado por glândulas que elas vão realizar as atividades vitais. Essas glândulas, gente, elas são a tireoide, a hipófise, as glândulas sexuais, além de muitas outras glândulas que tem, mas essas são as principais, tá? Nós vamos falar aí em outro momento. Mas, de uma maneira geral, as glândulas, elas são responsáveis por produzir os hormônios, né? Esses hormônios, eles vão estar aí determinando funções vitais, como a regulação do nosso metabolismo, a defesa do nosso organismo, produção de gametas e desenvolvimento corporal, né? Além de muitos outros aí, tá? Nós também temos o sistema excretor, que ele é formado pelos rins e pelas vias urinárias. Esse sistema excretor, ele é responsável por eliminar os resíduos que o nosso corpo vai descartar depois de passar aí pelo processo aí da digestão dos alimentos, tá? Então, ele é que vai estar fazendo toda a faxina aí do nosso corpo. Ele vai eliminar substâncias, que essas substâncias, elas estão em excesso no nosso corpo. Então, ele vai buscar um processo que a gente chama de equilíbrio dinâmico para fazer aí essa seleção e eliminar o que nosso corpo não precisa, tá bom? Nós temos também o sistema urinário, que ele é formado pelos rins e as vias urinárias, que são a uréteres, a bexiga e a uretra. Esse sistema urinário é responsável pela produção e eliminação da urina, né? Então ele vai estar aí filtrando as impurezas do sangue. A principal função dele é essa. Nós também temos o nosso sistema reprodutor. Esse sistema, ele é dividido em sistema reprodutor masculino e feminino, né? Cada um com o seu. Mas os dois possuem a mesma função, né? A mesma finalidade. Que finalidade é essa, professora? É a função de reprodução de novos seres humanos, né? Por exemplo, o sistema masculino, ele é formado pelos testículos, pelo epidídimo, pelos canais deferentes, pelas vesículas seminais, pela próstata, uretra e o pênis. Já o sistema reprodutor feminino, ele é composto pelos ovários, pelo útero, pelas tubas uterinas e pela vagina, tá? Então eles têm essa formação aí. Nós temos também o sistema esquelético, né? Esse sistema, ele vai dar a forma e sustentação do corpo humano. Porque se não tivesse esse sistema, nosso corpo seria igual uma gelatina, né? Igual uma ameba. Seria todo sem forma, tá? Então, esse sistema, além de proteger os órgãos internos, ele vai desempenhar um papel importante aí nos movimentos, né? Juntamente com o sistema muscular e articular. Ele vai ajudar você a se movimentar, tá certo? Então dá para perceber aí que esse sistema, em conjunto aí com outros, ele vai desempenhar muitas funções, tá? Depois nós temos o sistema muscular, que ele vai estabilizar e ajudar a sustentar todo o nosso corpo, né? Contribuindo aí com a produção dos movimentos, vai ajudar a regular a temperatura do nosso corpo, vai auxiliar no fluxo sanguíneo. Tudo isso ele vai estar aí auxiliando. Já o sistema imunológico, ele é composto por um conjunto de elementos do nosso corpo, né? Que eles vão trabalhar juntos para defender nosso corpo aí de bactérias, de vírus, de micro-organismos e de muitas doenças, tá? Ele é formado por uma barreira. Essa barreira, ela vai estar contra corpos estranhos aí que podem querer entrar no nosso corpo. Ele é como se fosse aí um grande escudo aí do nosso corpo, tá? Então a principal função dele é a função de defesa, como o próprio nome já diz, né? Temos também o sistema linfático, que ele é uma complexa rede de vasos, que ele vai transportar a linfa por todo o nosso corpo, que em conjunto com o sistema imunológico vai ajudar a proteger as células imunes. Além disso, também ele é responsável pela absorção de ácidos graxos
e pelo equilíbrio aí dos fluidos nos tecidos, tá? Todos os líquidos que existem aí nos tecidos, ele tem essa função aí, essa responsabilidade de cuidar de tudo isso, tá? E por fim, né, já estamos cansados aí de ouvir, mas o último sistema é o sistema tegumentar, ou simplesmente a nossa pele. Esse sistema, ele vai ajudar a regular a temperatura do nosso corpo, porque ele é responsável também pela sensibilidade, juntamente com o sistema nervoso, mas acima de tudo, ele tem a função de proteger o nosso corpo, criando uma barreira contra as agressões externas e vai evitar com isso a perda de líquidos, aí para você não ficar aquela pessoa toda enrugadinha igual um maracujá, tá? Então, as principais funções de cada um desses sistemas, né, cada um deles foi ditas aqui hoje, mas nós vamos estudar detalhados nas próximas aulas, tá? Mas antes disso, deixa eu resumir aqui para vocês só as funções de cada um desses sistemas, tá? Só para você ver se você captou aí, se você lembra. Então acompanha comigo. Eu vou falando os sistemas e você vai lembrando, né, falando junto comigo para ver se você lembra aí quais são as funções de cada um deles, tá certo? Então vamos lá. O primeiro é o sistema cardiovascular. O cardiovascular, ele faz o transporte de nutrientes e gases pelo corpo através do sangue. Já o sistema respiratório, ele vai realizar a troca de gases entre o sangue e o ar e vai absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Temos também o sistema digestório, que envolve a ingestão e a quebra dos alimentos, além de absorção dos nutrientes, tá? Então ele vai estar aí tendo essa função, além de eliminar alguns resíduos do nosso corpo. O sistema nervoso, ele vai estabelecer uma comunicação entre as diversas partes do nosso corpo, elaborando respostas aos estímulos. O sistema sensorial, ele vai captar estímulos do ambiente e envia ao nosso sistema nervoso, que produz uma resposta imediata, tanto que se você, né, for furado, na mesma hora você sente, porque há essa resposta imediata, tá certo? O sistema endócrino, ele produz hormônios nas glândulas, que eles vão atuar aí sobre as células do nosso corpo e vão estar regulando aí o seu funcionamento. Vimos também o sistema excretor, que ele elimina as excretas, que são substâncias indesejadas ao nosso corpo, que vai estar produzindo aí no metabolismo. Vimos o sistema urinário, que ele vai participar do processo de excreção, que vai estar eliminando aí principalmente a ureia através da urina. Vimos o sistema reprodutor, que ele vai nos permitir dar continuidade à espécie através do processo reprodutivo, né, que vai envolver aí hormônios e também a sexualidade. Vimos também o sistema esquelético, que ele tem a função de sustentar o corpo e proteger os órgãos internos, e ele também vai estar aí participando da locomoção, além de ser uma grande reserva de cálcio no nosso corpo, tá? Não falei disso, mas vou falar mais adiante, tá? Nós vimos também o sistema muscular, que ele vai estar atuando na locomoção do nosso corpo e também nos movimentos involuntários de alguns órgãos. Vimos o sistema imunológico, que tem a função de atuar por meio de células de defesa e os órgãos imunitários para proteger o corpo de organismos patogênicos, né, que são organismos que nos causam doenças. Vimos o sistema linfático, que ele tem a função de defender os organismos de infecções, né, que ele vai estar aí detectando agentes invasores e também toxinas na linfa. E por fim nós vimos o sistema tegumentar, que é a nossa pele, que vai estar aí atuando como uma barreira de proteção e também vai estar controlando a temperatura do nosso corpo e também tem um papel aí sensorial, tá certo? Então, espero que você tenha captado aí, né, todas as informações, feito suas anotações, porque nós vamos ficando por aqui, porque tem muito mais aí à frente ainda para nós estudarmos, tá bom? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!